Fala aí, rapaziada do nosso canal do São Paulo, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí para falar do Tricolor Paulista, São Paulo que venceu no sábado o Santo André 3-1 com o Morumbi lotado. E nessa terça-feira já tem outra partida, né? Já tem a segunda rodada, que será contra o Mirassol. Lucas Moura não viajou e está fora dessa partida, vai ser poupado aí. E o São Paulo vai em busca de mais um bom resultado, que vai ser a vitória para chegar aos 6 pontos na competição. Antes de estar soltando o vídeo aí, para a gente estar analisando, trazendo as notícias do Tricolor, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do São Paulo, tudo do Tricolor Paulista, você encontra aqui no nosso canal. Então vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Fazendo joinha, é assim, começou com fazendo joinha, o Edu, feliz. É isso, Mari, não podia ser diferente. Bem, eu pulei o muro, fiz o caminho inverso do Caio Paulista, né? Aqui no CT vai rolar daqui a pouquinho a apresentação do Luiz Gustavo e do Eric. Os dois já estrearam com a camisa do São Paulo, entraram no decorrer do segundo tempo no Morumbi no último sábado, mas como o novo uniforme do São Paulo só foi apresentado na quinta-feira, as apresentações dos 4 reforços ficaram para essa semana. Hoje 2 e no decorrer da semana serão apresentados o Bobadilha e o Ferreirinha. Ferreirinha também fez a sua estreia, o Bobadilha dos 4 foi o único que não entrou em campo nessa boa vitória do São Paulo 3-1. Foi a melhor vitória entre os grandes clubes pelo tamanho, né? 2 gols de diferença, um primeiro tempo, apesar do gol do Santo André, bem tranquilo, São Paulo já definiu a vitória, no segundo tempo pôde até se poupar, porque a maratona não para. O time treinou agora cedo, ontem fez um regenerativo, treinou agora cedo e já embarca em voo fretado para São José do Rio Preto, porque o São Paulo, diferentemente dos demais clubes que jogam na quarta, o São Paulo já joga amanhã contra o bom time do Mirassol, em Mirassol, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Então só deu para o Thiago Carpini dar um treino completo, que foi agora cedo, vai ter a apresentação, os jogadores vão almoçar e depois já seguem para o aeroporto de Congonhas por um voo fretado para São José do Rio Preto, onde o time fica concentrado para o jogo de amanhã contra o Mirassol. A vitória foi boa também por uma confiança do treinador. Primeiro porque o Thiago Carpini começou o ano fazendo pré-temporada no Juventude. Quando o Dorival aceita a proposta da CBF para ser técnico da seleção, o São Paulo já tinha 3 dias de pré-temporada. E ainda não havia o técnico substituto definido. O que aconteceu, a primeira das 2 semanas de pré-temporada do São Paulo, foi sob o comando da comissão do Dorival. O Lucas Silvestre, filho e auxiliar do Dorival, e o Pedro Soteiro, que também é auxiliar do Dorival. No sábado, uma semana exatamente antes da estreia do São Paulo, houve a transição. Os 2 profissionais deram o último treino já sob o olhar do Carpini, que tinha sido contratado. E aí o Carpini teve de segunda a sexta 6 treinos para poder montar a equipe. Por isso que a gente não viu assim grandes mudanças até na formação escolhida pelo treinador em relação àquela que terminou no ano passado a temporada. Sem o Nestor, que passou por uma cirurgia, só volta em março, sem o Arboleda, o Rafinha e o Michel Araújo, que estão fazendo um cronograma especial de recuperação, não devem inclusive viajar para Mirassol para o jogo de amanhã. Só que a gente viu alguns pequenos detalhes, por exemplo, marcação de pressão do ataque, o Lucas mais do lado esquerdo, onde saiu o pênalti do primeiro gol, do que do lado direito, como era com o Dorival, e também jogando meio livre ali no meio, ele criou o segundo gol numa jogada de meio. O Wellington Rato, uma boa estreia de temporada, foi bem, o ataque do São Paulo num todo foi bem. A defesa não comprometeu, o Santo André chegou muito pouco, então o resultado foi bastante comemorado. São Paulo tem 4 reforços garantidos, saíram muitos jogadores, o elenco diminuiu, não veio muita gente da base, a Copa São Paulo foi meio decepcionante, só 2 jogadores que disputaram a Copa São Paulo subiram, o William Gomes e o Negruti, e o São Paulo, embora tenha começado o campeonato com essa base, com alguns desfalques, com a volta do Nicão, com o Galopo e o Igor Vinícius, que não jogaram praticamente na próxima temporada, está disputando o estadual, mas de olho em pelo menos mais 2 reforços. Um jogador de área para ser um substituto do Caleri quando ele não puder atuar, ou até para disputar a posição. E claro, com o Wellington apenas na lateral esquerda e precisando renovar contrato que termina em 2024, um lateral esquerdo também será observado no mercado. Nada muito urgente, Mari, porque o São Paulo também é exemplo do Palmeiras, só joga Libertadores em abril. Mas o mercado do São Paulo ainda não está encerrado, pelo menos por enquanto. E o Carpini, lógico, muito contente com essa primeira vitória. Ele tem mais 3 partidas antes do primeiro grande desafio, que é a estreia na Supercopa, o jogo único, a chance do primeiro título como técnico do São Paulo. Mari. Boa, Edu. Obrigada, viu, pelas informações.
vou pegar alguns ganchos aqui do Edu. É claro que a expectativa era na estreia do Carpini, né? O que poderia ter, não sei de diferente, mas talvez de comportamento. Quando dá errado, tem crítica. Quando dá certo, a gente fala, calma também, tá só começando, não é muito definitivo. Então, assim, bom pro Carpini que ele começa vencendo, mesmo que não vai receber todos os elogios, Mari, também não começa com derrota, já com encheção de saco na cabeça dele, né? Ah, não, e não foi uma vitória, assim, né, qualquer. ao acaso. Foi uma vitória com a cara dele, construída realmente durante toda a partida. O São Paulo finalizou 21 vezes. Foi realmente um volume ofensivo. Ele monta a equipe, né, para ser muito forte lá na frente e dar essa liberdade para o Lucas, que jogou muito bem. O Luciano também entrou mais leve ali, né? A gente vê que foi uma estreia em que os jogadores eles conseguiram aproveitar um pouquinho mais a partida, né? Eles não entraram com tanta preocupação assim e realmente tinha a cara muito do Carpini, né? Nessa estreia, eu vejo com bons olhos também. Ele falou sobre recuperar o Rames, falou sobre esse tempo que ele precisa. Então, conseguindo ter o que a gente já viu do Rames Rodrigues para o São Paulo também é uma boa. Então, é uma necessidade, sim, ter o Rames ali numa rotação, tentar com que ele sinta parte do São Paulo, mesmo que seja reserva, mas o São Paulo também não pode ser refém do Rames. Desde que o Carpini chegou, é todo dia, e o Rames, Rames. Calma, é um jogador interessante, um jogador... Mas é pelo preço, Breiner, é pelo quanto que tá gastando, quanto tá exigindo de um São Paulo que tá sem dinheiro, sabe? Então, mas esse São Paulo funciona sem o Rames. Fosse um time que tivesse carência de então libera a folha salarial. Então, aí é com a diretoria. A diretoria que tem de tomar essa decisão. Não pode cair no colo do Carpini a missão de fazer o que até o Dorival teve dificuldade, que é fazer com que o Rames tenha essa dinâmica no meio campo. Com esse time que o Carpini pretende, Luciano, Lucas com muita liberdade de movimentação, isso exige muita dinâmica do jogador, muita entrega. O Rames está disposto a isso, vai conseguir se adaptar. Então, nesse ponto, é preciso respeitar as características do treinador e o que o campo vai dizer. Quando o Rames tiver oportunidade, se ele entregar, se ele estiver mostrando mais que o titular, aí sim, aí justifica a pauta Rames. Mas nesse momento... até no calendário, né, do São Paulo. Exato, mas nesse momento não pode virar uma coisa de tratar o Rames como algo maior que o processo do time. O Rames já teve problema na Europa com o Zidane, com o Rafa Benítez na época do Everton. É um cara que muitas vezes vai pro atrito com o técnico quando não consegue jogar. Então, por isso, o São Paulo precisa ter muita cabeça fria e bancar também as decisões do treinador, mesmo que seja, num primeiro momento, manter o Rames como reserva. Sim. Veremos, porque eu acho que ele seguirá sendo questionado sobre o Rames de toda forma ao longo da temporada. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo trazendo as notícias do São Paulo. O São Paulo venceu o Santo André 3-1 e agora já vira a chave e foca na próxima partida que será contra o Mirassol. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal do São Paulo.